celebração de 26 anos da igreja de Itacoatiba. Confesso que quando o Gilberto ligou falando que o presbitério estava chamando para estar ministrando aqui, eu estava mais confortável porque estava com outros irmãos juntos, né? Aí os irmãos começaram, um pôde vir, né? Carlos queria ministrar também, o Arthur também, depois nós vamos enviar bênçãos também lá, o Arthur, a Denise, não estão dizendo. Mas confesso que um filme muito grande vai passando na minha cabeça. Porque Itacoatiba é uma cidade que eu cresci vindo muito para cá, para essa cidade. Muitas coisas aconteceram. A raiz aqui, Dona Isaura, e toda vez que eu entro nessa cidade aqui, eu não tenho como não lembrar. E sempre foi uma alegria muito grande quando a igreja de Araraquara, a igreja de Itacoatiba estavam juntas. Eu acho que nós não estávamos na primeira reunião do governo, mas eu acredito que logo nas primeiras nós viemos para cá também. Lembro que o Zé Bruno começou a chamar e falando, vamos lá, a gente pegava a caixa de som que a gente tinha, tudo estourado, um negócio maravilhoso para estar junto aqui. E aí eu estava fazendo as contas, eu tinha 15 anos naquela época. Olha que interessante. Faça as contas agora para saber qual que é a minha idade. 41, é isso aí. Partindo para 42. Mas sempre foi uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, reunidos, e ver essa igreja crescer, essa igreja se fortalecer, e ver os irmãos cada vez mais estando firmes na palavra do Senhor. Acho que vários ciclos aconteceram até que nós chegássemos aqui hoje, nesse dia, para estarmos juntos, comemorando essa data. E muitas vezes a gente fica nessa, né? Eu fiquei pensando, quantos anos tem a igreja de Araraquara? Eu nem sei. Mas, motivo para comemorar, gente, é bom demais. Muitas vezes a gente fica colocando muitas regras, né? Muitas coisinhas, não. Agora, se a gente pegar na Bíblia, o povo hebreu ele era um povo festeiro. Qualquer coisinha era motivo de festa. Era lua nova, era festa do Purim, a pessoa gostava de festejar. E a gente parece que muitas vezes se sente um pouco restrito nisso, né? Eu quero saber, lá em Araraquara, eu quero comemorar também. Eu tenho que descobrir, depois achei eu saber. Não, mas eu também sou novo, mas eu estava lá. Eu estava por lá, assim. Se não estava lá, eu estava indo, viajando, né? Mas é uma alegria a gente poder estar junto, comemorando, porque nada mais é do que estarmos em comunhão. E se nós estamos em comunhão, adorador em comunhão, flui a adoração, flui o amor, flui a palavra. Nós, hoje aqui, estamos muito felizes por isso. Eu fiquei imaginando até antes disso, eu estava lembrando do primeiro professor de bateria aqui, o Nin, jamais vou esquecer uma pessoa formidável. Aqui começou meu sonho de ser baterista. Muitas raízes, e a gente não pode deixar de pensar o quão grande é o Senhor nessa cidade. Através de cada um de vocês que estão aqui. Vocês são a semente do Senhor nessa cidade. Não está só restrito a essa igreja, nós sabemos que os irmãos em outras igrejas também são sementes do Senhor nessa cidade. E Deus está levantando o exército dele, não só em quatro paredes. O exército do Senhor está sendo levantado muito ilimitado. As pessoas estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor. E quanto mais eu pego essa Bíblia, mais eu amo esse Senhor. A palavra do Senhor é muito preciosa. E não tem como você não pegar a Bíblia e você não amar isso que nós estamos lendo. Não só por causa da letra. Não só por causa da letra, porque a letra, ela simplesmente é filha. Mas o Espírito Santo que está sendo dispensado desde o nome de Jesus, falou, eu vou para o Pai. Mas eu vi o Espírito Santo, ele está vivificando a palavra dele, como nós estamos lendo, como nós estamos mergulhados. É muito importante, porque muitas vezes nós também estamos percebendo que nós estamos tendo fast food espiritual. Já perceberam isso? Comida instantânea.
o miojo espiritual. E eu estava pensando nisso hoje. Ontem, quando eu estava estudando, repassando algumas coisas que estavam no meu coração para falar com vocês, eu recebi no Instagram uma propaganda que eu achei bem interessante. Utilizar uma inteligência artificial para fazer um sermão na igreja. O que vocês acham? Aí estava lá, se quiser saber mais, clique aqui. Eu confesso que eu não cliquei. É verdade, eu cliquei. Pode acreditar em mim, eu não cliquei. Mas eu fiquei imaginando como que nós podemos viver essa questão de vou pedir para alguém, uma inteligência artificial, falar o que tem que ser vida para mim. A palavra tem que ser vida. A palavra vive aqui. Ela está sendo vivificada pelo Espírito Santo a cada vez que nós mergulhamos na palavra. Então, se você às vezes está acostumado a comer o miojo também sustenta uma vez ou outra, né? Mas todo dia, eu não sei se é um nutricionista aqui, faz bem comer miojo todo dia? Não precisa ser nutricionista não. Não faz. Não faz. Num dia que nós estamos chegando na correria até vai, mas todo dia não dá. Nós temos que mergulhar aqui, na palavra do Senhor. Amar essa palavra, desejar essa palavra. Por que falar que nós amamos o Senhor vindo na igreja, eu amo o Senhor? Será? Será que só vir na igreja é uma demonstração de que eu amo a Deus? É uma demonstração, mas um amor essencial, na pura essência que é o amor. O filho tem que querer conhecer o Pai. E o Pai está se revelando para os filhos. E Ele deixou a palavra para que nós pudéssemos conhecer umas e nós. E depois que eu tive meus dois remédios lá em casa, eu comecei a descobrir que é um dos maiores amores que existe. É o amor do pai do filho. Eu posso dizer da mãe, posso imaginar, mas as mães, com certeza, vão falar que dá um amor de bem maior, né? Mas não dá para a gente mensurar. Só que é uma coisa tão importante que o pai ama os filhos. E Deus ele falou que nós, sendo nós, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagine Ele, nosso Pai Celestial, o que não pode dar para nós. Então, a primeira coisa que Ele está dando para nós é a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos em comunhão. Nós temos que ter agarrar isso com todo o nosso coração, porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos filhos desse Pai maravilhoso. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 11. É clássico, né? É clássico. Mas eu vou dizer para vocês, quanto mais eu vou lendo, parece que eu comecei a ler a Bíblia ontem. A gente está tendo uma reunião de segunda-feira com o Rafa, com o irmão que está se chegando na igreja. E quantas vezes nós estamos lá para, entre aspas, ensinar o irmão, e a gente olha para o outro e fala, nossa, que maravilhoso, o Espírito Santo ele vai renovando a palavra do Senhor. A mesma letra que está aqui, mas o Espírito Santo renova a palavra do Senhor. Nós vamos enxergando e os mistérios de Deus estão sendo revelados a partir do momento que nós o buscamos. Então, nós estamos aqui em Hebreus 11 e diz, ora, a fé, estou lendo na King James, tá? Alguém vai conflitar, não sei qual que é a tradução que você diz aqui, mas desculpa, eu estou aqui em Deus. Qualquer coisa a gente vai acertando aí os irmãos que tiverem no coração. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. E aí? Nós somos pessoas de fé?
Olha a primeira coisa. Nós cremos que as coisas que foram feitas das coisas, não foram feitas das coisas que aparecem. E esse rapaz que a gente tem conversado, ele falou, eu ouvi um irmão dizer, e como que a gente pode acreditar num Big Bang, né, que foi uma explosão, e não acreditar no start da palavra de Deus? Ele falou que como biólogo, isso foi o que trouxe o interesse dele por Deus. E olha que importante, porque Deus fez as coisas, e nós precisamos ter fé para saber que isso tudo foi feito pela palavra do Senhor. O grande arquiteto, ele é o maior artista. Imagina um dia, você olhando aí, eu acho que um dos elementos mais bonitos para você olhar todos os dias e ver a mão do Criador é o céu. E ainda o pessoal gosta de brincar numa frase que eu falei no deveria lá no banco, que eu falo, se o céu é o mesmo céu de ontem, porque o céu nunca é o mesmo céu, você pode ver que a pintura é diferente todos os dias. E às vezes a gente passa e nem repara naquilo que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo a obra dele diariamente, e a glória dele está nessas coisas também. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons. Através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus trasladara, porque antes da sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Aí está. Amar a Deus traz um compromisso de buscá-lo diligentemente. Porque se a gente não buscar diligentemente, será que é verdade que nós amamos tanto a Deus assim? Eu muitas vezes me pego fazendo perguntas a mim mesmo em relação à fé. Quem já não teve a sua fé confrontada por si mesmo, pelos seus pensamentos, por acreditar, olhar e falar, nossa, mas será? Não é possível. Nós estamos falando de um Deus poderoso, de um Deus que é maravilhoso, de um Deus que é onipotente, onipresente e que não é como nós. Comece a conhecer esse Deus na força que Ele tem. Comece a buscar e amar a Deus e fala, tudo que está escrito é verdadeiro. Porque esse é o Deus que abriu o mar, esse é o Deus que fez o céu e a terra, esse é o Deus que levantou os mortos, esse é o Deus que ressuscitou Lázaro. Nossa mente muitas vezes não consegue alcançar a grandeza desse Deus, e não vai conseguir, com essa mente nós não conseguimos, mas nós admiramos esse Deus. E quanto mais nós o buscamos diligentemente, mais apaixonado, não vou dizer apaixonado, porque paixão é passageiro, mas o amor avassalador nós temos pelo nosso Deus. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
E aí é muito interessante a gente pensar, né? Abraão é chamado o pai da fé. Se a gente for estudando a respeito de Abraão, nós vamos ver alguns momentos que ele não teve tanta fé, não é? E nós vamos entender nessa palavra aqui o quanto que Deus tem feito através de cada um de nós nesses dias. Porque esse Hebreus 11 ainda não acabou. Existe o nome de cada um de nós para ser escrito aqui. Amém? Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Amém. Olha que tremendo isso. Ela tinha por fiel aquele que havia prometido. Porque se a gente lembrar lá, ela continuou, né? Mas ele é fiel até no momento da nossa vida. Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Ele cumpre as palavras, as promessas dele. Amém? Por isso também que esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável da praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que diziam tais coisas declararam abertamente que procuram por um país, e verdadeiramente, se lembrasse daquele país da onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Porque por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, e aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, então também figuradamente ele o recebeu. Essa é uma fé muito grande. Essa é Abraão, que ofereceu o filho dele, quando Deus ofereceu, não, na verdade foi pedir, e ele vai levar o filho, que é o filho da promessa. Muitas vezes a gente fica pensando nos nossos filhos, imaginando. Era um homem de fé. Abraão, um homem que talvez muito longe de não conseguir enxergar. Que amor! Será que nós estamos abrindo nosso coração para amar Deus dessa maneira? Que Deus nos ensine, com o próprio amor dele, a amá-lo, com amor sensível. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou, reclinando-se sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado. O Senhor possa nos fortalecer para ter essa fé. Moisés tinha a chance de gozar de toda a regalia de ser filho da filha do rei de Faraó.
E ele se recusou. E esses dias eu fiquei pensando, Roberto, quantas vezes nós acabamos vendo muitas circunstâncias, e aí eu não estou falando só de você, estou falando para mim mesmo. Quais são as circunstâncias que muitas vezes hoje faz com que a gente deixe de buscar o nosso Deus? Porque isso não é uma busca de final de semana, não, gente. A busca por Deus, de conhecê-lo, ela tem que ser diária. Esse é o amor. Buscar diligentemente. Buscar sempre. E não é a primeira vez que nós vamos ver isso acontecer. Nós vamos ver falando em relação aos dons. Muitas vezes nós estamos falando, mas cadê os dons? O que está acontecendo nos dias de hoje? Porque muitas vezes as coisas estão diminuindo, porque nossos jovens não estão mais. Poucos estão na igreja. Olha para o espelho, muitas vezes eu me peguei fazendo isso. Perguntando, e aí, meu coração falou: e o que você está fazendo? Está buscando diligentemente? Nós estamos buscando diligentemente para ver as coisas acontecerem? Nós estamos vivendo uma família de verdade, ou nós só sabemos cantar a família bendita do meu pai 2 semanas, 3 semanas? E isso é muito interessante, porque muitas vezes isso me fez calar meu coração. Porque meu coração muitas vezes ficava impetuoso. Eu quero ver eu cair no céu, quero ver as igrejas cheias. E eu creio que nós vamos ver sim. Mas nós precisamos tomar as ações para isso. Nós precisamos estar juntos para que isso aconteça. O Espírito Santo está disponível, ele está aqui. Ele não foi recolhido. Jesus ele falou que ele ficaria até. Então, gente, nós temos disponível. E eu tenho certeza que o problema nunca está com Deus. Ele sempre está na frente do meu espírito. Porque nós somos pequenos, nós temos que saber o quanto nós somos pequenos. Mas na hora que você olhar para o seu Pai, o tamanho da grandeza do seu Pai, quando você mergulha na palavra, quando você come a palavra, quando você se relaciona com Deus através da palavra dele, no seu quarto orando, aí você fala: não, então quem está dentro de mim é grande demais. Eu sou pequeno e eu vou continuar sendo menor, não só na estatura, isso também é uma questão natural, mas nós somos grandes porque Deus em nós está sendo glorificado. E não para que nós sejamos glorificados, para que Ele seja glorificado através de nós. É por isso que as coisas vão voltar a acontecer. E há uma certa vez eu conversando, porque eu tenho às vezes algumas conversas um pouco conflitantes, entre aspas, né? Em relação a essas coisas, eu falei assim: Deus vai voltar a fazer as coisas acontecerem. E a pessoa falou assim: mas você está querendo o quê? Só um choquinho, uma sensaçãozinha? Eu quero ter também. Por que não? O Espírito Santo está aqui, gente. O Espírito Santo está sendo derramado. Se está falando aqui que nós temos cura através do Espírito Santo, se nós temos palavra de sabedoria através do Espírito Santo, se nós temos vários dons disponíveis, nós vamos nos contentar e não ver as coisas acontecerem? Não, elas estão acontecendo, mas elas vão voltar a acontecer de forma soberana, como a gente viu sempre fazendo acontecer. Eu, quando criança, vi muita coisa acontecer. Muitas vezes a gente está muito acomodado. Eu não quero ficar acomodado. Se eu ficar acomodado, cada vez mais é mais gostoso ficar parado. Eu não sei se é verdade, mas dizem que quando colocar a rama na panela, né? Você vai esquentando a água devagarzinho, você mata ela lá, só pelo. Você imagina o risco de ficar parado só no confortozinho, de repente você pode ser queimado, inclusive, né? A próxima rama. Hoje é o dia que as coisas precisam nos motivar. E nós temos
nós temos coisas demais para nos motivar aqui nas palavras. Amém. Nós temos uma geração que está sendo levantada. Nós temos crianças. Eu tenho dito isso numa administração que eu fiz no encontro de jovens com a igreja chamada Tabernáculo Profético. Eu falei uma coisa que tem doído muito no meu coração, mas eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Nossas crianças, nossos jovens estão sendo disputados no mundo do espírito. Nossas famílias estão sendo disputadas no nível do espírito. E eles começam atacando nossas crianças. Nossas crianças, elas precisam ser cuidadas. Nossos jovens, eles precisam ser guardados. Eles precisam ser preservados. Porque o mundo tem muito interesse neles. E nós temos que ter o interesse dobrado para não perder. Para estarmos ensinando essas crianças a estar próximos dele. E isso não vai ser pela nossa capacidade, isso vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado, ele nos guia a toda a verdade. Amém? Vamos finalizar. Considerando a desonra de Cristo como riqueza maior que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque preservou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como terra seca, os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Pela fé os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Essa mulher aqui é uma mulher que foi regenerada. Se não me engano, me corrija se eu estiver enganado, existem 2 mulheres só na genealogia de Cristo. Raabe é uma delas. É mole? E aqui, a gente só vê falar, né? Raabe é a prostituta para lembrar de onde ela saiu. Mas essa mulher de fé cravou o nome dela na genealogia de Cristo. Pela fé dela, porque ela sabia quem era Deus, quando ela foi lá e protegeu aqueles homens que estavam em Jericó. Olha que tremendo, minhas irmãs. Nós estamos vivendo o dia em que as mulheres estão se levantando também, como foi na época da Lula Azusa. Para quem gosta de estudar a história do que aconteceu lá, leia e veja que o pastor e um grupo de mulheres foram os que iniciaram toda aquela revolução espiritual. E muitas vezes a gente fica pensando que nós vamos viver o que o mundo está querendo fazer, um joguinho de homens contra mulheres. Nós não vamos cair nessa. Nós vamos cada vez mais fortalecer nossas mulheres, nossas irmãs, para que a gente continue sendo colocado, cravado no sangue de Cristo. Nós precisamos uns dos outros para que o reino do Senhor seja completamente estabelecido nessa terra. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém é mais importante do que ninguém. Todo mundo aqui é importante igualmente. Nós somos um corpo. Pega a sua unha agora e coloca uma faca debaixo dela para você ver se não dói. Vê se ela não é importante. Pense qualquer questão do nosso corpo é nivelado, é importante igual. Nem tudo aparece, mas tudo tem a mesma importância. E que mais direi, porque não haveria tempo de falar de Gideão, de Baraque, e de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza,
foram valentes em batalhas, puseram-se em fuga, os exércitos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios, açoites cruéis de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, variados sem destino, vestidos em peles de ovelhas e cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados. Olha isso aqui, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Olha, pessoas que fizeram tudo isso, mulheres recebendo aqueles que tinham sido mortos novamente em casa. Nós estamos falando de homens que a gente admira cada vez, não receberam a promessa. E sabe por quê? Tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Olha que coisa importante que está sobre nós. Nós temos a responsabilidade de escrever os nossos nomes aqui dos heróis da fé. Nós temos a responsabilidade com esses irmãos aqui, deles serem completamente aperfeiçoados, porque através de nós, eles vão receber a promessa. Juntamente conosco, a promessa vai ser concretizada. E dá para a gente ler tudo isso aqui de uma maneira passiva. Não dá. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é uma alegria. Saber que nós estamos sendo gerados para aperfeiçoar aqueles que nós admiramos aqui na palavra. Se o Senhor nos ajude a ter esse amor pela palavra, a ter esse amor pelo Senhor, a saber que nosso Pai Celestial tem derramado, tem coisas muito grandes para nós. 26 anos, Gilberto, é pouco, o que nós vamos ver aqui acontecer na igreja de Itaquaritinga. Nós sabemos que Deus tem dispensado o Espírito Santo sobre vocês. Nós queremos que uma injeção ainda maior do Espírito Santo é derramado sobre essa igreja. Assim como nos nossos corações, nós queremos que isso aconteça em Araraquara e em toda a região. Nós queremos que ao dia em que o Senhor está sendo revelado nessa terra, e nessa disputa que nós estamos vendo espiritual, em relação principalmente aos jovens e crianças, nós vamos ser diligentes em proteger, não por nós, mas por Ele, através da nossa oração, através de aproximarmos dEle, através de dizermos para Ele: vocês são importantes para o que Deus está fazendo na terra, porque o mundo está dizendo isso para eles. Nós precisamos de vocês, vocês podem ser o que vocês quiserem, e nós temos que dizer para eles: vocês podem ser a melhor coisa que vocês podem conquistar na vida, que é ser filho do Pai Celestial, aquele que, como Abraão, ficou aguardando a pátria celestial, algo muito maior do que as coisas que estão sendo oferecidas hoje nesse dia. Esse brilho tem que estar em nós, esse amor pela palavra tem que estar em nós, tem que contagiar nossos filhos, tem que contagiar as pessoas, tem que alcançar os nossos vizinhos. Nós temos que alcançar as pessoas, porque o tempo está sendo reunido. Se nós olharmos uma televisão, para um noticiário, e não analisarmos dizendo que está se cumprindo as Escrituras, eu não sei mais o que é se cumprir as Escrituras. Se nós não estivermos vivendo o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, que era o que ia acontecer no dia dos fins, então não sei o que mais que pode acontecer. É dia da gente abrir os nossos olhos, os nossos corações e amar essa palavra, e desejar essa palavra, e incutir ela nas nossas crianças, nos nossos jovens, nas nossas famílias, nos nossos vizinhos, porque eles só vão querer aquilo que você de fato quer. E eu tenho aprendido isso. Se eu não comer brócolis, minha filha não vai reclamar comigo, porque
ela não faz o que eu falo. Ela faz o que eu faço. Não adianta a gente imaginar que você vai ficar mandando, não toma refrigerante, você cai no refrigerante. Ele vai olhar e vai querer também. Mas se é ruim, por que você toma? Já ouvi isso? Nós precisamos fazer, nós precisamos amar para que eles amem. Não, perfeito nunca está em Deus. Nele está a solução. E nesses dias nós amamos mais o Senhor. E se ainda há, como há assim, falhas nos nossos corações, que o Senhor continue aperfeiçoando nossos corações, nos enchendo do seu amor, nos enchendo cada vez mais do seu Espírito, e a gente transbordando desse Espírito. Amém? Amém. É isso que eu queria trazer para essa noite. Na verdade, não sou eu. Deus tinha colocado no meu coração o que era para ser lido, mas eu não sabia o que era que Ele traria. Mas eu só posso agradecer a Deus, porque a palavra vem dele e volta para Ele. Amém. Amém.